Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje a gente vai então para o módulo 7, livro 2, e nós vamos começar falando aqui sobre o contexto histórico do romantismo, ok? Então vamos lá. Contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo ali, né, enquanto o romantismo também se dava, né? Então, contexto histórico. Com o fim da Idade Média, século XV, e o início da Idade Moderna, e o início da Idade Moderna, do século XVI ao XVIII, dava-se início na Europa chamada Revolução Industrial. A manufatura era substituída pelas máquinas a vapor, alterando significativamente não só a ordem econômica e social, como também as relações de trabalho. A Europa foi o berço do modo de produção capitalista, e nesse novo contexto econômico distinguiam-se duas classes principais: a burguesia, constituída por comerciantes e detentores dos meios de produção, e o proletariado, constituída pelos camponeses e também pelos trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho nas fábricas. Embora a classe burguesa tivesse alcançado uma importante posição social, ela não tinha acesso ao poder. Esse papel ficava com o Estado, representado então pelo monarca absolutista, seguido pela nobreza e pelo clero. Na França do século XVIII, então a gente já pensa em Revolução Francesa, né? As insatisfações da população relacionadas à precariedade em que vivia e ao poder constituído foram desencadeadoras dos ideais revolucionários. Os preceitos iluministas do começo do século XVIII, né, também conhecido como século das luzes, século do conhecimento, serviram de incentivo, visto que defendiam os valores da razão, os valores da ciência e do homem. Foi nesse cenário que, em 1789, eclodiu a Revolução Francesa, um movimento popular que consistiu na luta contra o poder absolutista e culminou com a destituição da monarquia e da aristocracia, além do enfraquecimento do clero. A revolta popular teve como marco a tomada da Bastilha, uma fortificação símbolo do absolutismo reinante que funcionava como prisão. Então, nós temos os lemas da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e a fraternidade. Então, nós temos aqui vários acontecimentos, né? Um acabava culminando no outro. A história ela tem esse ponto de vista, né, vai contar as relações entre as classes, entre o poder, quem é que mandava, quem é que ficava desprestigiado, como que essa classe enfrentava, né, essa não fala, esse não lugar, enfim. E tudo isso vai ocasionar na literatura. E aí nós temos essa imagem muito importante, né, liberdade guiando o povo. Com certeza vocês já viram essa imagem em livros de história, em livros de literatura, é uma imagem muito importante, né? Então, paralelamente a esses eventos ocorridos na França, na América, se desenrolava a luta pela independência das colônias americanas dos domínios da Grã-Bretanha, o que resultou na promulgação da Declaração da Independência, 1776, na elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América, 1787, e da Declaração dos Direitos, 1791, com certeza grandes marcos, né? Portanto, é na luta pela garantia dos direitos individuais que o cidadão afirma os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. É nesse contexto histórico que desponta o movimento estético do romantismo, que envolveu não apenas somente, né, não somente essa questão artística, essa questão estética, né, mas uma mentalidade que se estendia pelos campos social, político e cultural, ou seja, algo muito mais genérico, algo muito mais amplo, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o romantismo como movimento estético. O romantismo se consolidou como um movimento estético no final do século XVIII e se estendeu pelo século XIX, período
período em que muitas e diferentes manifestações artísticas ocorreram. Identificá-lo como um movimento estético consiste em reconhecer nele não apenas uma tendência ou uma forma artística, mas também um estado de espírito, uma visão de mundo que impregna o universo das artes, um modo de vista, um ideário que abarca os campos político, social, filosófico e cultural. Assim, o espírito romântico passa a designar a perspectiva centrada no subjetivismo e individualismo. Não é à toa que essas palavras estão aí destacadas, né? Quando nós estudarmos, por exemplo, o que vem depois, né, do romantismo, que é o realismo, essas palavras não aparecerão, né? Elas serão bem mais fracas. Subjetivismo, individualismo, emoção. O homem romântico interpreta a realidade sempre de forma intensa. O homem romântico é muito intenso, e sempre pelo filtro da emoção. Portanto, o romantismo representa como movimento uma estética da interioridade cujos valores centrais se assentam nos sentimentos do indivíduo. Isso significa que os artistas românticos vão expressar em suas obras elementos voltados àquilo que é fundamentalmente humano, como as dores, os dramas, os ideais, os amores, os desejos e a relação de tudo isso com os princípios de vida e de morte. Além disso, eles defendem em suas obras a liberdade de expressão. Em outras palavras, afastam-se das convenções acadêmicas e de suas regras inspiradas nos valores clássicos de ordem, proporção, simetria e harmonia. Nesse sentido, os princípios da nova produção artística se assentam na originalidade, nas forças criativas do indivíduo e no modo muito singular como ele interpreta, já que é uma maneira muito subjetiva, né? Como ele interpreta a realidade que o cerca. Diferentemente dos ideais iluministas marcados pela objetividade e pela razão, a expressão romântica é reconhecida pelo lirismo, pelo idealismo e pela instabilidade, indo de encontro à expressão equilibrada e racional dos movimentos anteriores. Então, se você analisa tudo de um ponto de vista muito subjetivo e de acordo com as suas emoções, né, esse equilíbrio ele fica um pouco deixado de lado, né? Então, são características gerais do romantismo. Temos aqui várias características. Ruptura com as regras acadêmicas clássicas e neoclássicas, arte centrada no princípio da individualização e da emoção, recusa de modelos pré-estabelecidos, inovação de técnicas, emoção acima da razão, subjetividade acima da objetividade, defesa da liberdade de expressão artística, desprendimento da obra por encomenda, obra artística como resultado da inspiração do artista, abordagem de temas da atualidade sociopolítica da época, expressão do nacionalismo, liberdade individual e liberdade do povo, valorização da individualidade do herói, não mais coletivo como em épocas passadas. Aqui no romantismo, a gente vai falar daqui a pouquinho que o índio foi escolhido como herói nacional, né? Nós temos o livro de José de Alencar, Iracema, né, que é a Virgem dos Lábios de Mel. Então, a gente consegue perceber aqui, de modo geral, que o romantismo, então, vai dar muita voz à emoção, aos sentimentos, à subjetividade, vai valorizar a individualidade, né? Vai falar sobre o nacionalismo, vai ter uma preocupação aqui com a identidade, né? Então, essas características são bastante importantes para a gente. Essa mentalidade romântica se manifestou em diversas expressões artísticas da época e em diversos países como Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália e Brasil. Para compreender as diferenças entre a estética romântica e a estética clássica, analise o quadro comparativo a seguir. Então, olha só, quando a gente analisa aqui o romantismo, né, com o classicismo, a gente percebe que o classicismo tem como valores essas palavras abaixo, né? Objetivismo, já o romantismo, subjetivismo, classicismo, condicionamento, já o romantismo, liberdade, razão, sentimento, né? Vou lendo de um lado e do outro. Então, razão, por outro lado, sentimento, contemporaneidade, por outro lado, historicismo, otimismo, pessimismo, o romantismo é muito, o homem, sujeito poético é bastante pessimista, né? Inclusive, esse pessimismo vai dar nome
a segunda geração do romantismo. O romantismo é dividido em 3 gerações. Aí voltando, nobreza, burguesia, real, fantástico, afinal de contas, subjetividade, né? Sobriedade, embriaguez, cultura, natureza. Né? Então, aqui nós percebemos que essas características são muito diferentes, né? Então, olha só, comumente a palavra romantismo é usada para definir uma atitude impregnada de emoção, de sentimentos. Ao caracterizar uma pessoa como romântica, diz que ela é sentimental, que ela acredita no amor como sentimento mais nobre, que valoriza as paixões e que interpreta a vida de forma idealizada. No entanto, é importante não relacionar o uso comum desse termo com o romantismo enquanto movimento estético. Então, cuidado com isso, tá? Nesse contexto específico, uma obra romântica carrega as características desse movimento marcado no tempo, ou seja, do final do século XVIII até meados do século XIX, não sendo necessariamente uma história sentimental, por exemplo. Então, gente, tem que tomar cuidado, né, quando a gente diz fora desse ambiente acadêmico, né? Ah, essa pessoa é romântica, que ela é sentimental, que ela é fofa e tal, né? O romantismo, quando a gente pensa, por exemplo, esse livro é um romance, né? Não quer dizer que é uma história de amor. Romance é uma narrativa, né, longa, tá? A gente tem um conto, que é uma narrativa pequena, né? A gente tem o romance, que é uma narrativa maior, tá? Então, cuidado com esses termos, ok? Então, vamos lá. Além da representação na literatura, o romantismo, como todo movimento estético, também foi representado em diversas linguagens artísticas, né? Então, não foi só na literatura, né? Mas na pintura, na arquitetura, música, escultura. No campo das artes visuais, foi a pintura que melhor representou os ideais românticos do século XIX, com nomes importantes como o francês, o alemão e o espanhol. Não vou mencionar esses nomes para não pronunciar incorretamente. Apesar de terem estilos muito singulares, as obras desses artistas apresentam algumas características em comum, né? Especialmente no que diz respeito a algumas temáticas. Por exemplo, a paisagem retratada de modo singelo, porém dramático, de maneira a simbolizar o espírito nostálgico, solitário e até mesmo desolado do artista, como se pode ver em uma das mais famosas obras de Caspar David, o lado sombrio da humanidade, que se manifesta na crueldade das guerras e na perturbação mental, como se vê em muitas das pinturas de Goya, e ainda as lutas pela libertação presentes na cena político-social da época, como na obra de Delacroix. Então, continuando. Das características da estética romântica, a música produzida nesse período seguia a prerrogativa da emoção intensa e latente, passando a ter lugares dissonâncias e as novas modulações, com notações únicas e originais de cada artista. Um dos compositores de destaque desse movimento estético é o alemão Beethoven. Embora várias de suas obras tenham sido representativas do período clássico, as sinfonias compostas entre 1804 e 1808 são um marco da passagem do classicismo para o romantismo, visto que apresentam um significativo impacto da emoção em processo composicional. Então, certamente vocês já ouviram falar, né, sobre Beethoven. Então, olha só, percebam aqui essa pintura que nós temos. Então, aqui um homem, né, observando a natureza, muitas nuvens. Então, o nome é Caminhante sobre o Mar de Névoa. E essa pintura aqui é bastante importante, né? Então, a gente tem aqui um homem solitário, né? Um homem que está em contato com a natureza, quase que uma fusão, né? Então, a gente vai perceber a solidão do indivíduo, né, nessa escola literária, e também a questão da natureza vai ser muito presente, né, e a relação do homem com a natureza. Então, o romantismo na literatura. Na literatura, as obras produzidas representavam a mentalidade da época, perceptível não apenas nos temas recorrentes, mas também nas técnicas utilizadas pelos escritores, tanto nos textos em prosa, como nos poemas, né? Então, um texto em prosa
é um texto que não tem aquela formatação de um poema, ele vai até o fim da linha, né? Ele não necessariamente vai apresentar rima, enfim. O movimento alemão, que se chama Tempestade e Ímpeto, defendia uma produção literária que representasse as emoções de forma intensa, bem como a natureza, que deixa de ser mera paisagem ou mero objeto de contemplação e passa, então percebam, foi o que eu falei, né? Mais do que contemplar a natureza, né? Temos aqui que deixa de ser mera paisagem ou mero objeto de contemplação e passa a se integrar ao estado de espírito do artista, né? Uma fusão, né? Então, o estado em que esse homem está, né? Em que esse artista está, vai ser reproduzido de alguma forma nessa natureza, né? Então, é como se fosse uma fusão. A literatura, ela está, o ambiente, a paisagem está como esse homem está também, né? Tem uma sintonia muito grande. Então, os principais representantes desse movimento foram os escritores, e aí temos os nomes dos escritores, né? Depois Goethe, né? A obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, que marcou o início do romantismo na Europa, foi escrita por Goethe e teve grande impacto para os leitores, sendo considerada um dos primeiros best-sellers da literatura mundial. Foi nessa época que o romance, como gênero literário, se consolidou, né? Teve força, ganhou força, e se popularizou graças à publicação dos textos em jornais e revistas. Os romances eram publicados em formato de folhetins, um capítulo de cada vez, fazendo o público esperar ansiosamente. Gente, olha só, né? Que interessante. Fazendo a gente parar para pensar na diferença, né, dessa informação dessa época para agora. Fazendo o público esperar ansiosamente pelo capítulo seguinte, à semelhança das novelas ou das séries atuais. Esse novo público alcançado era a nova burguesia, cujo acesso aos bens culturais tornou-se mais fácil e mais constante. Assim, os escritores foram se estabelecendo como autores profissionais, ou seja, aqueles que se sustentam por meio da publicação de seus textos. Então, passaram a viver disso, né? Quanto à linguagem, os autores optavam pela liberdade formal, ou seja, pelo emprego de formas mais simples e mais acessíveis ao público, entretanto carregada de dramaticidade. Então, aqui vamos falar sobre a prosa romântica. Não terminaremos o capítulo todo, tá, gente? Na próxima semana nós daremos continuidade a esse capítulo, mas vamos ainda falar mais um pouquinho. Produzida principalmente no gênero romance, embora contos também tenham sido escritos na época, né, ou seja, narrativas menores, algumas características são recorrentes na prosa desse período. Na temática amorosa, por exemplo, a mulher comumente é colocada como personagem central, então a mulher tem muita importância, né? Em torno dela tecem-se, ou seja, constroem-se os conflitos amorosos. Na configuração de Ana romântica, ela é retratada como uma mulher frágil e bela e é imersa em um universo de tristeza e de solidão pela impossibilidade, isso é muito importante, da realização amorosa, o que pode resultar em desfechos infelizes. Então, esses romances, né, essas relações, elas não são concretas, né, elas não são concretizadas. Já o herói romântico é representado como um ser obstinado, que se vale de honra e valentia para lutar contra qualquer empecilho diante da realização amorosa. Dispostos a todo tipo de sacrifícios, os heróis românticos e enamorados entregam-se ao destino trágico em nome do amor, seja pelo exílio, seja pelo suicídio. Então, gente, essa não concretização tem muitas vezes, né, um final muito trágico. E nós falaremos bastante sobre isso quando chegarmos a essa geração. Já na temática social, o romance romântico traça um retrato da sociedade burguesa da época, na qual a figura da mulher é apresentada como detentora de encantos e virtudes, uma sonhadora que encontra nos romances lidos nos folhetins a idealização do amor e projeta o casamento como o único destino possível, seja vislumbrando um final feliz ao lado de seu bem-amado, seja como possibilidade de ascensão social, como a gente sabe que acontecia muitíssimo, né? Também são abordados o retrato social da época,
e o ideal nacionalista, no qual o indivíduo passa a ser visto como cidadão de uma pátria. Falaremos ainda sobre isso também, sobre esse ideal nacionalista, né? Nós vamos ter aí o herói nacional, como eu falei para vocês, que vai ser o índio, né? E agora vamos falar sobre a poética romântica. Elementos como amor e morte são bastante comuns na poética romântica, inclusive tem essa relação, né, direta, que apresenta mais recorrentemente que na prosa o mal do século. Dessa forma, nos poemas, o eu lírico é repleto de tristeza, ele é pleno, ele é preenchido de tristeza, angústia, solidão, o que o leva ao fim derradeiro, ou seja, a morte. Né? E aí a morte ela vai ser vista como a única forma de se libertar dessa frustração, desse desespero e dessa intensa dor de viver, né? Que é dor por não se ter esse amor, né? E aí a gente vai receber esse ato, né, de se matar por conta disso vai receber o nome de escapismo ou evasão. Já falaremos sobre isso. Então, o pessimismo, figurado na atração pelo macabro, dá o tom gótico presente em muitos poemas românticos marcados pelo fantástico e pelo sobrenatural. Além da temática amorosa, os poetas românticos apresentam uma concepção da vida de forma muito parcial, porque é analisada sob o viés do subjetivismo, de modo muito intimista e egocêntrico, em que a realidade interior é mais importante que a exterior. Porém, quando esta se apresenta de forma irrefreável, a solução é escapismo. Então, escapismo, essa palavra vem do escapar, né? Que é fugir da realidade, escapar dessa realidade. Seja pela imaginação, né? Quando a gente imagina, porque a gente não está. Quando a gente vai dormir e imagina uma vida, é porque você acha que de alguma forma aquilo seria melhor, né? Então você foge um pouco da sua realidade, né? Vivendo, entre aspas, aquilo que não faz parte da sua realidade. Então, a imaginação é uma forma de fugir, né? A fantasia é uma forma de fugir, a morte também, né? Esses meios eram vistos como maneiras de se fugir a essa questão do amor, né? Enfim, na literatura da época. O ideal nacionalista, entretanto, gente, o que acontece? Esse escapismo, né? Essa evasão, essa fuga, isso era visto como uma forma de fugir, né, dos problemas, de não encarar os problemas, mas nós estamos falando aqui sobre a questão literária, né? Então, o ideal nacionalista também aparece na poesia e caracteriza-se por mostrar uma visão fantasiosa da realidade, na qual a pátria, então nós temos aí a minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, né? Na qual a pátria supervalorizada é percebida como lugar ideal. Nessa perspectiva, o saudosismo, né, a saudade em relação ao tempo e ao lugar, é presente na poética nacionalista, que apresenta a volta ao passado histórico, o resgate das origens e do povo e a exaltação da natureza. Além disso, é possível encontrar na poética romântica traços medievais e cavaleirescos que caracterizam o medievalismo, representado nas figuras do herói, da honra, da valentia e da dama como razão e inspiração para as ações. Então, queridos, olha só, na próxima semana nós daremos continuidade aqui. Nós falaremos sobre Goethe, Lord Byron, Victor Hugo, ok? E aí falaremos também sobre Almeida Garré, Camilo Castelo Branco e sobre essas fases do romantismo brasileiro, ok? Então, queridos, até a nossa próxima aula, bons estudos e espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e até mais.